Paz do Senhor para todos vocês. Tem alguém feliz aqui nesta noite? Uau, eu também estou muito feliz. É uma imensa satisfação celebrar este momento tão significativo para todos os que fazem parte deste ministério. São 7 anos do Ministério Tempo Novo e eu me sinto muito privilegiado por Deus em ter a oportunidade de estar aqui vivendo este momento único com vocês. Que Deus abençoe a liderança desta igreja, pastor Gilmar Santana, que os céus continuem abertos sobre a sua vida, sobre a sua esposa, pastor Yara, vocês estão de parabéns, parabéns. O meu desejo é que Deus continue abençoando vocês sobremaneira. Muito obrigado pelo carinho, é uma honra poder estar aqui com vocês. Tá? Muito obrigado mesmo. Aqui fica expressa de forma pública a minha gratidão e admiração pelo que Deus confiou na mão de vocês. Deus abençoe muito. Hoje estou tendo a honra de estar com muitos amigos, pastor Leonardo, pastor Júnior Trovão, que sem sombra de dúvidas é um dos maiores pregadores que nós temos a honra de ouvir. Deus continue abençoando, pastor Júnior. Você sabe que eu tenho uma grande admiração pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família. Parabéns pela sua coragem, pela sua audácia, pela sua dedicação em prol do reino de Deus, pela sua entrega. Obrigado pelo seu sim. Acredito que essa é a melhor maneira de eu agradecer tudo que você tem feito e tudo que você significa para o reino de Deus. Um homem de família, um homem que luta pela família, que ama a Deus acima de todas as coisas. Isso é muito importante. Que Deus te abençoe, meu amigo, e te guarde. Plane os caminhos para que você tenha passos seguros nele. Deus te abençoe. Pastora Luciana, uma honra revê-la. Nós nos encontramos há poucos dias lá em Nova York, né? Eu entrei na sala VIP, lá no aeroporto de John Kennedy. Fui tomar um cafezinho, quando eu olhei, pastor Rafael, quem estava lá? Pastor Júnior, pastora Luciana. Eu falei, uau, só Deus prepara esses encontros. Pastor Rafael Tinoco, um amigo de Niterói, querido, a dupla que tem abalado o Brasil. Deus abençoe vocês abundantemente. Queridos, alguém está com desejo de ouvir a palavra de Deus? Vamos lá. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra ela no primeiro livro dos Reis. Eu acabei de chegar, pousei agora e 10 horas eu tenho que pegar um voo para São Paulo de novo. Então vou ter que pregar só até as 9, porque senão eu perco o voo. Eu prego ainda hoje numa vigília lá em São Paulo, no ginásio da Portuguesa, então vou ter que ser muito objetivo. Primeiro livro dos Reis, capítulo... Deixa eu ver aqui... Capítulo 17, versículo 1. Como o tecladista se chama? Quem está tocando? Qual dos dois? Antônio, prazer em conhecê-lo. Antônio, tem pad aí? Pad? Você conseguir? Tá? Só não toca nada melancólico, senão eu choro, tá? Porque eu sou sentimental. Antônio, sabe esses louvores tipo worship? Tipo carpinteiro, lugar secreto, eu quero conhecer Jesus? Esses louvores de igrejas de parede preta? Sabe? Sabe mesmo, Antônio? Não. Esses aí, beleza? No começo, Antônio, bem baixinho. Aí se em algum momento você arrepiar, aí você, tá? Você é bonito pra caramba, hein? Parece a mistura do Daisy Washington com Barack Obama, hein? Na juventude, hein? É bonito pra caramba. Esse é o Antônio. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17.
Vamos ler o versículo 1, é o suficiente. E aí, conforme eu for pregando, nós vamos aqui analisando os outros. Vocês encontraram? Está assim a palavra de Deus. Ora, Elias, o tisbita, um dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Muito obrigado, somente até aqui é o suficiente. Pastor Gilmar, sem sombras de dúvidas, o profeta Elias foi um dos profetas com mais audácia que a terra recebeu. Entre tantos profetas que marcaram gerações, Elias se destaca por causa da sua audácia, por causa da sua coragem. A primeira aparição de Elias no cenário bíblico é exatamente nesse versículo que eu li aqui com vocês. Elias se introduz diante do rei de Israel, que na época era o rei Acabe, com uma mensagem de sequidão. A mensagem foi esta: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos não haverá nem chuva e nem orvalho em Israel, senão segundo a minha palavra. Quando você analisa essa profecia de Elias para o rei Acabe, você percebe que Elias estava remando contra um sistema corrupto, dentro do âmbito político, como também no âmbito religioso. Simplificando aqui a introdução, até para nós otimizarmos o tempo, Elias, quando diz para Acabe que não haverá chuva, ele está confrontando uma ideologia de idolatria. Porque na época, o rei Acabe, juntamente com Jezabel, estava ensinando o povo que todas as vezes que a terra de Israel era regada, quem estava mandando a chuva era Baal, porque dentro da filosofia pagã, Baal é o deus da fertilidade. Então, cai chuva no solo de Israel, por causa das instruções e ensinamentos da liderança, ao invés do povo agradecer ao Deus de Abraão pela chuva, o que eles estavam fazendo? Cultuando a Baal, prestando devoção a Baal, porque eles estavam acreditando, pastor Yara, pastor Gilmar, que toda chuva, pastor Leonardo, que estava caindo em Israel era uma bênção, repito, proveniente de Baal. Aí Elias aparece remando contra esse sistema corrupto, dizendo: a partir de hoje não vai mais cair uma gota de água, porque chegou o tempo de todo o povo entender que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então é basicamente isso. Elias sabe o que ele está fazendo, ele está confrontando um sistema corrupto. E é muito interessante porque Elias não era um tipo de profeta que profetizava por conveniência. Elias priorizava mais a verdade do que a sua própria popularidade. Isso aqui é muito interessante, pastor Rafael, porque ele aparece em um cenário completamente declinado, confrontando o sistema. E depois desta profecia que Elias entregou para o rei Acabe, Deus veio com alguns direcionamentos para o profeta. E aqui eu quero começar a pregação. Pastor Júnior Trovão, vamos nós dois hoje? Vamos lá. Primeira vez pregar com trovão, hein? Já pregou de dois? Com Renan Lopes. Uau, com Renan Lopes. Vozeirão, hein? Fica à vontade, né? Nós vamos juntos, uma dupla, ok? Então o senhor percebeu que Elias sabe o que está fazendo quando ele fala para Acabe que não vai ter mais chuva. Ele está confrontando o sistema corrupto, uma ideologia
corrupta. Vamos ver, pastor Júnior, qual foi a orientação de Deus ao profeta depois que ele se posiciona? Lê, por favor, o versículo. Pode ler um de novo, e depois o senhor lê o 2. Ora, Elias, o tisbita de Tisber de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho e nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Uau, que vozerão, hein? Ele está lendo aqui, eu estou tipo assim, meu Deus, da onde vem essa voz? Pastor Júnior, vamos ler o que Deus falou com o profeta. Agora. Leu 2. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Peraí. Quem que está falando com Elias? O Senhor. Uau, você é inteligente. Leu 3. Saia daqui. Peraí. O que Deus mandou o profeta fazer? Sair dali. Se fosse em São Paulo, Deus estaria mandando Elias vazar. Vaza. Para o Rio de Janeiro. Se fosse aqui no Rio de Janeiro, Deus estaria mandando Elias para São Paulo. Meter o pé. Isso. Vaza. São Paulo vaza, Rio mete o pé, linguagem da Bíblia, se retira, saia daqui. A pregação começa agora. Seja muito espontâneo na sua resposta, fica despreocupado. Na sua opinião, pastor Júnior, gente, se vocês não pegarem, é que vocês estão mal, hein? A pregação começa agora. Por que Deus está mandando Elias se retirar, sair da onde ele estava? Deus quer que ele se esconda. Por quê? Por causa de Acabe. Acabe vai começar a persegui-lo, e Deus quer que ele se esconda para passar um período escondido, até que Deus dê novas diretrizes para ele. Uau! O homem é filósofo. Repete de novo, gostei. Deus manda Elias se esconder, porque a perseguição viria, e ao se esconder, ele ficaria onde o Senhor o designou, no Querite, e só sairia de lá depois que Deus desse novas diretrizes para ele. Peraí, pastor Júnior, então quer dizer que Deus só está mandando Elias se retirar para ele não morrer? Para não morrer. Então isso significa que nem sempre se ausentar é sinal de estar mal? Não. Deus! Se eu sumir, todo mundo vai pensar que eu estou mal? todo mundo vai pensar que eu estou mal. Se eu não postar mais nada no Instagram? Se eu não postar mais nada no Instagram, Se eu não postar mais nada nos stories? se eu não postar mais nada nos stories, Vão pensar que eu estou acabado. vão pensar que eu estou acabado. Elias, eu quero te ensinar que nem sempre sair de cena é sinal de estar mal. Às vezes se ausentar é a melhor maneira de se preservar. Bom, Pastor Júnior, vamos ver aonde Deus mandou o profeta se esconder? Leu o 3. Saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite. Peraí. Se eles não pegar, a gente pula lá. Aonde Deus está mandando o profeta se esconder? Próximo do Querite, ao riacho de Querite, ao leste do Jordão. Peraí, ia ter chuva naquela época? Não, Uau! Vê se o senhor consegue pegar. Ia ter chuva naquela época? Não. E o senhor está falando que Deus está mandando Elias se esconder aonde? junto ao riacho do Querite. Peraí, então quer dizer que para o tempo de seca Deus já tinha um ribeiro reservado para o profeta? Preparado para o profeta. Olha lá, ó. Pegaram lá. Até porque Deus nunca vai te colocar numa prova em que Ele não pode te prover nela. Repete! Deus nunca vai te colocar numa prova sem que Ele possa te prover dentro dela. Eu estou começando a arrepiar. Cadê o sonoplasta, pastor Gilmar? Pede para ele dar só um pouquinho mais de retorno nesse aqui, ó. Só um pouquinho, não aumenta muito para não dar microfonia. Pastor Júnior, se Deus mandou o profeta se esconder no ribeiro de Querite, é porque o ribeiro Já é a providência de Elias. Tem a água que Elias precisa, o alimento que Elias precisa. Ó, Deus falou que Elias ia beber água no ribeiro. Isso. E como Deus iria sustentar o profeta naquela geografia? Lembra através Dos corvos. Pastor Gilmar, se ele não pegar, eu não volto mais aqui. Eu estou falando sério, porque isso aqui não é para quem está boiando no culto. Então Elias vai beber água onde? Do ribeiro.
E Deus falou para Elias que ia usar qual meio para sustentá-lo no ribeiro? Os corvos. Agora tem um detalhe que não tem no Google. Lê o versículo de número 4. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para alimentá-lo lá. Peraí, pastor Júnior. Deus mandou o profeta ir para o ribeiro, porque no ribeiro ele ia tomar água. Beber água. E Deus falou para Elias que ia usar qual meio para sustentá-lo no ribeiro? Os corvos. Se eles não pegar, a gente pula lá. Vê se Deus falou: Elias, vai para o ribeiro que eu ordenarei aos corvos. Não, Deus disse: vai para o ribeiro, porque já dei ordem aos corvos. Uau! Pegou? Olha lá, tem gente que está marchando ali que pegou. Eu estou arrepiado. Pastor Júnior. Isso quer dizer que Deus não ia deixar Elias chegar para prover. Deus já tinha provido para Elias chegar. Uau! Se Deus falou, você pegou. Se Deus falou que já tinha dado ordem aos corvos no passado, pretérito perfeito, isso quer dizer que antes de Deus falar com Elias, Deus tinha falado com quem? Com os corvos. Sabe por quê? Por quê? Porque Deus nunca vai esperar uma necessidade surgir para preparar a provisão. Deus sempre se antecipa. Tem noites que a mensagem é Deus vai preparar, mas sabe qual é a mensagem dessa noite? Deus já preparou. Oh glória, Deus já preparou. Olha ali, tem. Chacoalha a mão de quem está do seu lado. Chacoalha a mão de quem está do seu lado. E fala assim, ó. A mensagem de hoje não é Deus vai preparar. A mensagem de hoje é: a ordem já foi dada. Já está preparado? Se eu estivesse no teu lugar, eu teria aproveitado para dar o maior grito de glória para Deus. Pastor Júnior, quem sabe cantar o carpinteiro? Já coloca ali. O senhor lembra? Isso aqui é pérola. Lembra quantos dias Deus usou na criação? 6 dias. Deus usou 6 dias para criar, e no 7º Deus descansou. Deus descansou. Se vocês não pegar, gente, eu não volto mais aqui. Deus usou quantos dias para criar? 6 dias. E no 7º Deus descansa. Deus descansou. Pastora Luciana, Pastor Léo, só entre nós dois. Tudo que Deus criava em um dia ia sustentar o que Deus ia fazer no outro dia. Como é o seu nome? O seu nome? Bruno. Só entre nós dois que eu estou vendo que você está ligado. Bruno, o que Deus criava em um dia ia sustentar o que Deus ia criar no outro dia. E assim sucessivamente, Bruno. Só entre nós dois. Deus não criou o boi, Bruno, para depois olhar para o boi e falar: o que eu vou dar para esse bicho comer? Pegou, Bruno? Antes de Deus criar o boi, Deus já tinha mandado a terra produzir as plantas, Bruno. Pegou? Gente, isso aqui é para vocês fazer o Rio de Janeiro tremer. Pastor Júnior, o que Deus criou no primeiro dia ia sustentar o que Deus ia criar no segundo dia. O que Deus criou no segundo dia ia sustentar o que Deus ia criar no terceiro dia. O que Deus criou no terceiro dia ia sustentar o que Deus... Já era para vocês ter dado glória a Deus, mas deixa. O que Deus ia fazer no quarto dia. Porque o que Deus cria em um dia sustenta o que Deus vai fazer no outro dia. Se eles não pegar, a gente pula lá. O senhor lembra qual foi o dia que Deus escolheu para fazer o homem? No 6º dia. Último dia da criação? Isso. Então quer dizer que tudo que Deus tinha criado antes era para quem? Para o homem. Tem gente que ficou de pé. Sabe por que Deus não fez Adão no primeiro dia? Porque o que Adão precisava. Pegou?
Então vai. Deus não fez Adão no primeiro dia porque o que Adão precisava estava no sexto. Aleluia. O que você precisa, Deus não vai criar. Tudo que você precisa, Deus já criou. Deus já criou. Aleluia. Deus não prepara você, Deus não prepara a promessa para te dar, Deus prepara você para receber a promessa. Oh, glória. Pastor Júnior, o senhor acha que tinha água no... Olha os pastores de pé ouvindo, ó. O senhor pediu para alguém levantar? Hã? Pediu? Não. Eu pedi? Não. E por que eles estão de pé? Está sentindo a palavra, está recebendo a palavra. Pastor Júnior, tinha água no ribeiro quando Elias chega? Tinha. Os corvos levavam pão e carne para Elias? Sim. Aqui daria para fazer outra pregação. Vou te dar uma que não tem no Google, hein? Aonde os corvos levavam o pão e a carne para o profeta? No ribeiro. Por que os corvos levavam o pão e a carne no Querite? Por ordem de Deus. Uau, vê se você pega. Se Elias não tivesse no ribeiro, o senhor acha que ele iria desfrutar de toda a provisão que Deus tinha para ele? Não. Então os corvos não iriam para qualquer lugar que Elias estivesse? Não. Dependeu muito da obediência do profeta ao ouvir a voz de Deus e ir. Pegou? Porque quando Deus falou com os corvos, Deus deu um destino para os corvos. Qual era o destino que Deus colocou no GPS dos corvos? Ribeiro de Querite. Se Elias não tivesse no ribeiro, ele ia viver a provisão? Não. Está entendendo porque tem muita gente que não desfruta da provisão? Oh glória, o ribeiro já estava preparado, os corvos já estavam ordenados, mas o profeta teve que obedecer. Tem hora que a gente vai ter que se desprender. Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra que ainda eu te mostrarei. Abraão está ensinando, eu não sei para onde vou, mas eu sei que Deus mandou e eu vou obedecer. Oh glória. Dá uma olhadinha para o teu irmão e diga assim: eu não sei o que me espera, mas Deus já reservou algo para me esperar quando eu chegar. Abre essa boca para dar glória para Jesus. Nas asas do seu amor. Aleluia. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Oh, esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. O senhor acha que Elias... Vamos com um microfone só, que aí não dá problema. Segura esse aqui. O senhor acha que Elias quer sair? O senhor acha que Elias quer sair desse ribeiro? Não, não. Por que Elias não quer sair desse ribeiro? Porque lá tem o que ele precisa. Lembra daquela frase, time que está ganhando? Não se mexe. Não se mexe. Então para Elias é muito cômodo ele ficar no ribeiro. O senhor acha que Elias quer procurar uma outra geografia? Não, porque em Israel não tinha água. Havia uma escassez de água. Então onde ele estava tinha providência, tinha provisão, tinha o que Elias tinha abundância faltava na nação. Preste atenção. Elias chegou em um lugar de segurança. Elias chegou em um lugar que ele se sente garantido. Vamos aqui, um só nós resolve. Elias
olha para o ribeiro como se o ribeiro fosse a aposentadoria do céu para ele. Por Elias ele não se move mais. E aqui que está um grande problema. Porque toda a geografia que nos faz ter a sensação de estabilidade pode nos tirar do nosso destino sem que a gente perceba. Se você não pegar, gente, eu não volto mais. Elias está se sentindo garantido no ribeiro. Ele está tendo a sensação que ele chegou. Eu cheguei aonde eu precisava. Tenho tudo o que eu preciso. Tem água no ribeiro, pastor Júnior? Tem. Os corvos levavam pão e carne para Elias no ribeiro? Todo dia. Agora procura, enquanto Elias tem tudo isso no ribeiro, Deus falando com ele. Enquanto ele tem água, pão e carne. Não tem nada. Desligou? Aí, ligou. Tem água no ribeiro? Tem. Deus está nesse aqui, ó. Os corvos levavam pão e carne para o profeta? Todo dia. Então tem provisão? Tem. E relacionamento? Também tem. Entre nós dois. Quem leva Elias para o Querite? Deus. Só que depois que Elias chega no Querite, ele deixa de ouvir. Pegou? Tem gente que pegou. Elias tem água no ribeiro, tem pão e carne no ribeiro, mas toda a disponibilidade que ele tinha antes de se sentir garantido, ele não tem mais. Antes de ele chegar no Querite, ele ouve. Depois que ele chega, ele se sente tão garantido que ele não está mais disponível. Vamos ver se eles pegam. Quem levou Elias para o ribeiro? Deus. Tudo que Deus falou que ia ter, está tendo? Sim. Agora procura Deus falando com ele enquanto ele tem tudo isso. Não fala mais. Uau! Então tem provisão, mas não tem mais relação? Isso. Perdeu o relacionamento com Deus. É a mesma coisa de estar envolvido na obra e não estar mais em comunhão com o Deus da obra. Elias tem provisão, mas ele não tem mais relacionamento. Tem água, pão e carne, mas a sensibilidade que ele tinha não existe mais. É Elias assim: para que eu vou ouvir Deus se eu estou garantido? Para que eu vou para a igreja se eu estou garantido? Para que eu vou ficar ouvindo pregação se eu estou garantido? É um Elias vivendo provisão, mas perdendo o relacionamento, porque ele está se distraindo tanto com a provisão que está se esquecendo do provedor. Olha aqui o que eu vou te falar. Toma muito cuidado com a geografia que faz você se sentir garantido demais, porque ela pode estar te tirando do teu destino sem que você perceba. É um Elias que não está percebendo, mas ele não está mais de olho no destino, só está preso no meio. Elias pensa que o Querite é aposentadoria, mas no plano de Deus o Querite nunca foi aposentadoria. O Querite é apenas uma provisão temporária para um tempo de transição. O problema, pastor Júnior, é que tem gente aqui, pastor Gilmar, tentando fazer de provisão temporária um lugar permanente. Chacoalha a mão de quem está do seu lado, chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim, ó, cuidado para não fazer de uma provisão temporária um lugar permanente. Aproveite o Querite, mas não se acomode nele, porque o que Deus tem para você vai além do ribeiro.
Tem muita gente que estaciona. Uau, é isso. Tem muita gente que não cresce porque acha que o lugar que ele está, o momento que ele está vivendo é propício, e ele deixou de ter a visão de águia, deixou de ter o poder do crescimento para estacionar no lugar que se encontra. É gente aqui fazendo do piso teto. Tem pessoas que alcançaram uma fase que estão pensando: nossa, é o topo, alcancei o que eu precisava, eu não preciso mais ir além. E aí Deus me trouxe hoje aqui para falar com você: o que você está pensando que é o seu teto, na verdade é o piso. O que eu tenho para você vai muito mais além. Cuidado, preste atenção. Cuidado, porque o teu sucesso atual pode se tornar o maior inimigo do teu sucesso futuro. Elias pensa que o ribeiro é aposentadoria, mas no plano de Deus o ribeiro não é uma aposentadoria. O ribeiro é apenas uma provisão temporária para um tempo de transição. Elias quer sair do ribeiro? Não. Porque ele pensa que o ribeiro é tudo. Só que o ribeiro tem um prazo de validade. Mesmo que Elias tente ficar para sempre, ele não vai conseguir. Porque existem geografias que Deus vai te colocar por um tempo. Existem conexões que Deus vai colocar no teu caminho por um período. Por mais que você tente manter um ribeiro a vida toda, você não vai conseguir. Porque o ribeiro não é para sempre. Ô pastor Gilmar, vocês não pegar que estão mal, vem cá. Vamos nós três agora. Eu vou fazer uma conexão aqui para ver se eles pegam. Elias pensa que o ribeiro é uma aposentadoria, mas no plano de Deus o ribeiro é uma aposentadoria? Não. É apenas uma provisão temporária para um tempo de transição. Lembra com que Deus sustentava os hebreus no deserto? Sim. Com que? Maná, água, cordonizas. Deus tirou aproximadamente 3 milhões de hebreus do Egito. O senhor acha que para Deus sustentar 3 milhões de pessoas todos os dias, caía muito maná ou pouco? Muito. Caía tanto maná, se ele não pegar nós três pula. Tanto maná, pastora Luciana, que tinha uns espertinhos que tentavam guardar um pouquinho para o outro dia. Ó, pegaram. Lembra o que já pegaram? Lembra o que acontecia com o maná que eles tentavam guardar para outro dia? Apodrecia. Pastor Gilmar, sabe por que o maná apodrecia? Não. Porque o maná, se eles não pegar, nós pula. O maná é a mesma coisa do ribeiro. É uma provisão temporária, ou seja, é uma provisão com prazo de validade. Eles conseguem manter o maná? Não consegue. Porque o maná é a mesma coisa do querite, é uma provisão temporária para um tempo de transição. Mesmo, alguém está pegando, mesmo que eles tentem manter o maná para sempre, pastor Rafael, eles não vão conseguir. Porque o maná é apenas uma provisão. Deus vai agora mudar a mentalidade de deserto aqui. Mas Deus, se está caindo tanto maná, não é melhor a gente guardar? É um desperdício. Estragar tudo isso. É melhor a gente levar maná, guardar maná. É um desperdício. Esse tanto de maná, emboronar. Eu acho que é melhor a gente guardar. Aí Deus está falando: para que vocês querem guardar maná se eu tenho uma terra que emana leite e mel para vocês? Pegaram ali, ó. Pegaram ali. Tem profeta que está de pé. Olha lá. A provisão é só o meio. O seu destino será abundante. Aleluia. Chacoalha a mão de quem está do teu lado. Agora eu arrepiei de verdade, pastor Gilmar. Chacoalha a mão de quem está do teu lado.
Chacoalha a mão de quem está do teu lado e fala assim, ó: a provisão não é o seu fim, é só o meio. O teu destino será de abundância. Aleluia. Se eu estivesse no teu lugar, eu teria aproveitado para pegar. Eu vou repetir. Aleluia. A provisão não é o nosso destino. Não. A provisão não é o nosso fim. Sim. Aleluia. A provisão é só o meio. O nosso destino será de abundância. Pastor Júnior, o senhor pediu para alguém levantar? Não. Eu pedi? Não. E por que eles estão de pé? Estão sentindo a presença do Espírito Santo e recebendo a palavra. Olha lá atrás, tem gente pulando. Aleluia. Dá um toquinho em quem está do teu lado. Dá um toquinho em quem está do teu lado. Fala assim, ó: eu não sei você, mas eu não quero viver de provisão a vida toda. Pastor Rafael, não aceite viver a vida toda de provisão. Pastor Leonardo, não aceite viver a vida toda de provisão. Pastor Gilmar, não aceite viver a vida toda de provisão. Pastor Júnior, não aceite viver a vida toda com provisão, porque a provisão não é o nosso fim. A provisão é só o meio. Então eu vou mandar, olha para o teu irmão e diga assim: o Ribeiro não é tudo que eu posso ter, é apenas o que eu preciso ter. Oh glória! Não é tudo que você vai ter, mas é o que você precisa ter no momento. Tem uma provisão de Deus chegando. Gente, senta, senão vai virar vigília. Senta. Pastor Júnior, o maná que eles guardavam servia para outro dia? Não servia. Se eles não pegar, a gente pula. Porque, olha isso aqui, pastor Gilmar, pastor Yara, entre nós dois. Deixa eu sentar aqui do lado da senhora para falar. No plano de Deus, Ele nunca quis que o povo dele vivesse para sempre de maná. O problema é que a gente se apega a maná. Pegou? Percebe como o crente pentecostal ama maná? Olha o que eu vou te falar, talvez isso está confrontando uma mentalidade de deserto. Deus não quer que você viva o resto da sua vida com maná. Vê se faz sentido. Eu acabo e nós vamos para o aeroporto, pastor. Vê se faz sentido. Em Canaã, Deus fazia cair maná? Não. Pegou? Porque a terra era farta. Pegaram ali, ó. Como é o nome da senhora? Como é o nome da senhora? Márcia, só entre nós dois. No deserto faz sentido cair maná, porque maná é bem-vindo no deserto, Márcia. Agora, quando o povo entra em Canaã, Márcia, não cai mais um maná. Pegou, fotógrafo? No deserto Deus fazia cair maná. Em Canaã, Deus fecha o ciclo do maná, porque não tem como Deus deixar dois ciclos abertos. Pegou? O maná só caía enquanto o povo estava no deserto. O dia que o povo entrou na terra prometida, o maná parou de cair. Porque para Deus abrir o ciclo da abundância, Ele primeiro precisa fechar o ciclo da provisão. Uau! 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 Aleluia. Agora você está entendendo por... Olha ali, tem gente chorando. Agora você está entendendo porque Deus fechou algumas portas. Agora você está entendendo porque Deus tirou algumas pessoas do teu lado. Agora você está entendendo porque Deus te tirou de alguns lugares que você não queria ter saído. Aquilo era provisão, e Deus quer te levar para uma nova estação.
Fala para quem está do seu lado. Para Deus abrir o ciclo da abundância, Ele vai ter que fechar o ciclo da provisão. Gente, senta, senão eu vou perder o voo. Senta. Palavra. Tem uma varoa lá atrás recebendo muito de Deus. Oh glória! Vai fechar um ciclo, mas Deus vai abrir outro. Aleluia! Eita glória! Pastor Raí Carmelo, eu vou profetizar. Olha para cima e diz assim: Deus pode fechar um ciclo, porque eu já estou preparado para o outro. Oh glória! Oh glória! Olha o câmera chorando, pastor. Aleluia! Olha o câmera chorando. Isso! Olha o câmera chorando. Está recebendo da parte de Deus. Aleluia! Gente, senta por favor, porque senão eu vou perder o voo, é sério, senta. Pastor Júnior, Elias quer sair do Ribeiro? Não quer. É tipo assim, o Ribeiro tá bom. Eles não ouviram. É alguém que consegue pagar o aluguel todo mês. Se eu pago, tá bom. Tá pegando? O Ribeiro é apenas o que a gente precisa e não tudo aquilo que a gente pode ter. Pastora Luciana, olha o que Deus vai falar. Olha lá, eu gosto de mensagem assim, ó. No ciclo da provisão, eu não dirijo o carro que eu quero, eu dirijo o mais econômico. No ciclo da provisão, eu não paro no posto para encher o tanque, eu só paro para pôr 20. No ciclo da provisão, eu não almoço e nem janto aonde o meu coração está desejando. Olha a família chorando ali, ó. Como é o teu nome? Hércules. Uau, que nome, hein? De guerreiro, Hércules, entre nós dois. Quando eu estou no ciclo do maná, do ribeiro, da provisão, eu não como aonde o meu coração deseja, eu como aonde a comida é mais em conta. Porque no ciclo da provisão o povo não tem mentalidade de transbordar, tem mentalidade de reter. No ciclo da provisão o povo almoça preocupado com a janta, é por isso que eles guardavam para outro dia, Hércules. Agora quando Deus fecha o ciclo da provisão e abre o da abundância, aquilo que me fazia falta no deserto, eu tenho de sobra. Pegou? Quando Deus abre o ciclo da abundância, eu não dirijo mais o carro mais econômico, eu dirijo o carro que o meu coração deseja. Quando Deus me coloca no ciclo da abundância, eu não estou preocupado se a gasolina está 7, 8 ou 10. Eu paro no posto, encho o tanque, por quê? Porque aquilo que me fazia falta antes, agora Deus... A gente acaba aqui, pastor, liga o carro para a gente ir embora. Elias quer sair do Ribeiro? Não quer. Aí você continua, que eu vou ter que ir embora. Lê o 7. Algum tempo depois, Você continua. o riacho secou-se por falta de chuva. Peraí. Ó, a pastora pegou. O que aconteceu? O riacho secou.
A Márcia pegou. Elias queria perder esse ribeiro? Não. Mas sabe por que Deus está secando esse ribeiro? Porque Elias não quer sair. Por que Elias não quer sair? Elias quer perder esse ribeiro? Não. Por que ele não quer perder? Porque ele se sente cômodo. Confortável. Mas sabe por que Deus está secando esse ribeiro? Por quê? Porque todas as vezes que Deus perceber que um lugar está comprometendo o meu destino, Deus vai me expulsar dele. Tem gente aqui que pensa que perdeu alguns lugares. E aí Deus me trouxe hoje aqui para falar: não foi você que perdeu o ribeiro, fui eu que te expulsei de lá. Você tentou manter alguns ribeiros, e tudo que você fez não foi o suficiente. Sabe por quê? Porque aquele ribeiro tinha um prazo. Você colocou na cabeça que você perdeu. E aí Deus me traz hoje aqui para falar com alguém. Aleluia. Não foi você que perdeu. Fui eu que te expulsei de lá. Mas preste atenção, isso aqui é para vocês da glória, para tremer o Rio de Janeiro. Olha lá, ó, chorando. Deus nunca vai permitir um ribeiro se secar sem antes preparar uma nova geografia para te honrar. Eu acho que você não entendeu. Chacoalha a mão de quem está do teu lado, chacoalha. Não, chacoalha mesmo. E fala assim, ó: se você tivesse ideia do que Deus reservou para você, você não estaria se lamentando pelo ribeiro que se secou. O fim do ribeiro não é o fim da tua história. O fim do querido não é o fim do teu ministério. É apenas a oportunidade que Deus está te dando para você buscar algo novo. Que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Pastor Júnior, o ribeiro se secou no 7. Se secou. Elias queria perder o ribeiro? Não. Mas enquanto tinha água, Elias estava ouvindo Deus? Não. Agora leu o 8, aí vocês continuam. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Opa, o ribeiro se secou no 7. No 8 o que aconteceu? Veio Deus falar com ele. A pergunta é essa: será que antes Deus não queria falar, ou era Elias que não estava disponível? Elias que não estava disponível. Pegou, pastor? Enquanto Elias tem água, ele não está disponível para ouvir. O dia que ele perde a garantia é o dia que ele volta a ser sensível. É por isso que às vezes Deus tira a tua estabilidade para te convidar para o campo da dependência outra vez. Porque quando você pensa que está forte, é aí que você está fraco. Quando o ribeiro tem muita água, você diz: estou garantido, e aí você não tem nem mais vontade de estar na igreja. Olha o câmera pegando. É meu genro. Aí agora o ribeiro se seca, Elias pensa que está fraco. Só que o poder de Deus se aperfeiçoa quando o ribeiro está seco. E aí eu não tenho para onde ir. O tecladista está de pé. Vocês continuam, pastor Gilmar? Vem. O que Deus falou, leu 9. Levanta-te. Se Elias estivesse de pé, Deus mandaria ele levantar? Não. Sabe por que Deus está mandando Elias levantar? Por quê? Porque quando o ribeiro se seca, Elias não aguenta ficar de pé, ele cai. Mas sabe por que Deus está mandando Elias se levantar? Por quê? Porque quem é fonte não pode ficar no chão por causa de um ribeiro.
Pegou? Elias no chão vai resolver alguma coisa? Não. E se ele levantar? Aí sim, Deus vai resolver através dele. Sabe o que Deus está falando? Sim. Elias, esse ribeiro que você está chorando é muito pequeno para a chave que eu coloquei na tua mão. Eles não ouviram. Elias no chão, o ribeiro volta a ter água? Não. E se Elias levantar? Não só o ribeiro vai se encher de novo, como toda a nação vai ter água para beber outra vez. Pegou? Eles não ouviram, eles não ouviram. Fala para quem está do seu lado, esqueça o ribeiro. A chave que Deus colocou na tua mão é para trazer uma abundante chuva. Se eu tivesse no teu lugar, eu teria aproveitado. Olha lá atrás, tem gente pegando. O ribeiro que se secou não se compara com aquilo que está por vir aí, Elias. Glória a Deus. Já tem algo preparado, pastor Rai Carmelo. O Senhor deu ordem aos corvos, e o Senhor também agora ordenou a viúva. Fala para o teu irmão assim, antes de você chegar, já tem alguém que já recebeu ordem para te receber. Oh glória! Se tu não der glória, eu vou parar agora. Fala para o teu irmão assim, ainda esse ano a ordem de Deus vai sair, e aquilo que estava fechado se abre, o que não tinha vai ter, e o que não era será.